Ana Paula. Ana Paula é formação de advogada, né? Trabalha com a advocacia, mas também, né, nesse universo, como a gente estava conversando agora há pouco, de atender muitas famílias, de atender muitos, né, muitas pessoas. Ela também viu a necessidade aí, tem a cada dia mais estudado essa parte de coach de relacionamentos, né? Ela é Master Love, que é uma técnica, é uma metodologia de trazer mais resultados aí para algumas insatisfações dos nossos relacionamentos. Obrigada, Ana, por você estar aqui com a gente. É conterrânea minha aí, né? Londrinense, está sempre com a gente. E Se Deus quiser, já vamos fazer umas parcerias boas nas nossas mentorias aqui na Woman Time, trazendo esse conteúdo para cá. Seja muito bem-vinda. Pode ficar à vontade para trazer o que você quer falar. Eu te dou uma avisadinha, a hora que tiver uns 2 minutinhos, tá bom? Do seu tempo, daí para você saber, tá bom? ok. À vontade e obrigada. Gratidão, Ana, estar com a gente. Eu que agradeço, para mim eu que agradeço. É muito legal estar participando aqui, né? Eu, como a Mari já falou, estou fazendo a formação em Master Love e em breve estarei aqui também atuando aqui em Londrina, em região, e com a internet hoje, né, dá para a gente atuar bastante. E como ela já adiantou, né, eu tinha colocado aqui que a gente ia falar de um assunto bem gostoso, mas que ainda é visto como tabu, né? E que é falar sobre sexo, prazer nas relações sexuais, né? Eu acredito, o áudio tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Que eu tenho. Tá bem? Eu falo um pouco baixo, daí se precisar, Não, tá bem bom o seu tá áudio. bem bom? Então vamos lá. Então, eu acredito assim que a relação sexual ela tem que ser uma via de mão dupla, né? Ana, mas como assim uma via de mão dupla? Porque a atividade sexual ela tem que ser prazerosa para os dois, né? Para o casal, e aí a gente mundo afora, 3, 4, né? Depende aí de cada pessoa. Mas brincadeirinha. Então a mulher, nós mulheres, a gente não deve ser na relação apenas a fonte de prazer para o parceiro, né? A gente também deve receber prazer. A atividade sexual ela tem que ser prazerosa para ambos, né? Não pode ser assim, ah, meu Deus, já vem ele aqui. E a gente também tem que ver isso, tem que receber isso como algo prazeroso, né? E assim, a relação sexual ela está ligada com questões fisiológicas e emocionais, mas muito mais emocionais, né? E falar de sexo é muito difícil para as pessoas, né? E quando se fala, às vezes, quando a gente ouve falar, você ouve falar com pudor, como algo proibido. Isso vai gerando crenças, né, dentro de nós que podem nos limitar em relação ao sexo. Eu até trouxe aqui como exemplo que, por exemplo, eu tenho duas crianças, né? Tenho o Lorenzo de 6 anos e a Liz de 2 aninhos. E eu percebo muito que eles se tocam nas partes íntimas. Desde pequenininhos, eles se tocam. E qual que é a nossa primeira reação? Tira a mão daí, não pode, é feio, né? E aí a gente vai crescendo, achando que tocar no nosso corpo é algo proibido, errado, né? E aí eu fui, até com essa formação, a gente aprende a como falar com a criança, né? Por exemplo, o Lourenço tem 6 anos, então eu já falo para ele assim, Lourenço, você quer tocar o seu pipi, você tem que ir no banheiro. Você não pode fazer isso na frente das pessoas, porque não é legal, né? E então eu sentei, expliquei, e agora quando eu percebo que ele fica muito com a mão, eu falo assim, Lourenço, você precisa ir no banheiro? E aí ele já percebe assim, já tira, né? Porque a gente tem que passar a ideia de que
de que não é algo errado, né? Mas também, como ele já tem 6 aninhos, ele não é em qualquer lugar que ele vai poder fazer isso, né? Mas aí, qual que é a intenção? É de não da criança ver aquilo como algo natural, né? Ela está fazendo algo natural, mas no ambiente correto. E não passar para a criança que aquilo é errado, que não pode de jeito nenhum, né? Até porque é muito importante a gente se conhecer, né? Tanto mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais desse autoconhecimento. Então a gente toma cuidado ao falar com a criança, né? Sobre isso. Porque pode ser lá na frente que às vezes aparecem as consequências. Tem uma outra questão que também a gente ouve muito, eu até tinha comentado com a Mari, né, que na minha formação, eu ouvi muito de pessoas, mulheres, assim, falando que, eu cresci ouvindo que sexo era pecado, fora do casamento era pecado, e agora eu me casei e eu tenho dificuldade de me soltar na relação sexual, né? Eu me sinto impura, parece que eu estou fazendo algo errado, eu não consigo curtir o momento, né? Porque a pessoa cresceu ouvindo como se sexo fosse, né? Nossa, é pecado, não pode. Porque o nosso cérebro, ele não consegue, não tem uma chavinha que vai virar. Agora eu casei, tá tudo certo, né? Vamos ver, vamos pro bem bom. O nosso cérebro não é assim. Por isso que, né, é muito importante a forma que a gente vai falar, né? Nesse caso, se a pessoa está dentro de uma crença, de uma religião que vê o casamento, o sexo só deve acontecer dentro do casamento, então falar isso, né? Ó, sexo é bom, é gostoso, é importante, o casal é primordial que o casal tenha a sua sexualidade, a sua intimidade, mas aqui a gente acredita que tem que ocorrer só dentro do casamento, porque tem que mudar o enfoque, né? Para o cérebro já entender que é algo bom, mas vai ter o momento certo de se fazer, né? Porque é muito sério quando chega, assim, a gente vê que aquilo traz realmente um problema no casamento, né? E aí, até com o Master Love, hoje a gente já tem ferramentas que é para trabalhar com essas mulheres, para que elas possam sentir prazer na relação e mudar a sua visão de como, né, daquilo que ela acredita ser o sexo. Agora, eu quero apresentar para vocês um estudo que foi feito, que chama assim, o ciclo da resposta sexual. É um estudo, ele foi desenvolvido no começo dos anos 2000, né? E de acordo com esse estudo, existem 4 etapas da nossa atividade sexual, né? Isso acontece tanto para o homem quanto para a mulher, tá? Então, a primeira fase, as 4 fases são desejo, excitação, orgasmo e resolução. A primeira fase é do desejo, então, é a vontade, é o libido, é o querer, né, é o tesão. Uma das mentoras lá do curso, ela fala, né, é a vontade de em ação. Eu acho muito legal essa fala, e aí eu trouxe. Então, a gente tem que querer. Primeiro, né, é o que começa a nossa atividade sexual no nosso corpo. Aqui a gente está falando biologicamente, né? Aí a gente vai para a fase da excitação. Então, na mulher, essa fase caracteriza-se pelo aumento da lubrificação, no homem é a ereção.
Isso acontece porque há um aumento do fluxo sanguíneo na região genital, né? E aí, quando há, né, a lubrificação e a ereção, significa que o corpo está pronto para uma penetração. E aí, a terceira fase é o orgasmo, né? O que é o orgasmo fisiologicamente explicado, né? Tem a estimulação das terminações nervosas, que é a mais clássica, né? Que é do pênis na vagina, né? Então, quando o pênis penetra a vagina, há um estímulo das terminações nervosas que existem na vagina e no pênis. Aí vai uma informação para o nosso cérebro de que algo está acontecendo, né? Tipo, o cérebro entende assim, ó, tem um babado bom acontecendo em alguma parte do meu corpo. Daí ele manda uma resposta, que é a liberação de adrenalina, né? Vai lá na nossa suprarrenal e a gente vai ter um pico de adrenalina. E aí, o que acontece no nosso corpo? A dilatação da pupila, taquicardia, aumento da frequência respiratória, contrações musculares, tipo, cãibra pode acontecer, contrações involuntárias na região genital. Isso ocorre, né, tanto nas mulheres como nos homens. E aí, após esse pico da adrenalina, a gente vai ter um pico de endorfina e a serotonina, né? Que é a hora do relaxamento, do ufa. E aí, com a liberação da endorfina e da serotonina, o nosso corpo pode sentir sono, fraqueza, pernas moles, preguicinha. Aqui, aí a gente entende, né, que tem muitas mulheres que questionam assim, poxa, mas mal termina, né, já vira e dorme, né? E isso é causado por esses hormônios que são liberados no homem, né? Então, assim, claro que dá tempo de dar um beijinho, dar boa noite, né? Mas esse sono é biológico, assim, com o homem, né? O que acontece com os homens. Mais com os homens, porque normalmente o homem é que faz mais, vamos dizer assim, o corre, né? E aí, então, quando, após essa liberação, né, da endorfina, serotonina, o nosso corpo, ele precisa deitar para que o sangue saia das extremidades, né, no caso dos órgãos genitais, e flua para os demais órgãos até chegar no cérebro. Então, assim, a sensação do auge do prazer, né, é o que caracteriza o orgasmo. Então, é o estímulo, o pico de adrenalina, pico de endorfina e serotonina. E aí, a quarta fase, a gente entra no período da resolução, que é o período refratário. O período refratário é o período que o nosso corpo precisa para se recuperar para uma próxima atividade sexual, né? Um próximo orgasmo. E aí que entra a grande diferença entre o homem e a mulher, pois o homem, o período de desejo, excitação e orgasmo é bem rápido, né? Porém, o período refratário dele é mais lento, ele vai precisar de um maior tempo para se recuperar para uma nova atividade sexual. E a mulher já tem o período do desejo, excitação e orgasmo mais lento, né? Porém, o período refratário é muito rápido. Uma vez que a mulher ela atinge o orgasmo, rapidamente a mulher ela já está pronta para uma nova relação, né? E aí é por isso que existe o termo que dizem que as mulheres, dizem não, as mulheres são multi-orgasmos, né? Então, e aqui tem, né, aquela questãozinha, então, do nosso autoconhecimento, porque conforme a gente se conhece, a gente consegue. A ideia é fazer que homem e mulher tenha esse prazer, né? Chegue no orgasmo juntos, né? A gente brinca, viu, Ana?
A gente brinca que o homem é micro-ondas e a mulher é fogão a lenha. Quem já ouviu isso, né? O homem é Sim, micro-ondas, ligou, é 1 minuto, tá quente. tá cedo, exatamente. O fogão a lenha a gente tem que alimentar o dia inteiro, né? Para ele fazer uma boa. Mas, ó, a comida do fogão a lenha é melhor do que o micro-ondas. Né? Ah, com certeza, né? É bem aquilo, né? A mulher quando esquenta, quando fala, né? Quando esquenta. Permanece, né? Mantém ali o calor, o micro-ondas, né? A gente sempre brinca, né? Aqui, quando a gente trabalha com as mulheres, que homem é micro-ondas, é rapidinho, né, meninas? E a mulher precisa, Sim, né? Do dia a dia, ali, do carinho, da do pai. atenção, né? Para poder se sentir realmente entrar nos ciclos, né? De maneira mais. Mas Mas brincadeiras à parte, fala aí. e aí que vem a ideia do autoconhecimento, da gente se conhecer para a gente ajudar, né, o parceiro a nos dar prazer, né? Então, é importante que nós, mulheres, a gente se conheça, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, como tocar, pegar, os lugares que gosta de ser tocado, o ritmo que gosta, a intensidade, né? Posições, e passar isso pro parceiro, né? Dialogar ali, mesmo na hora, né, da atividade. Porque assim, nós mulheres, nós também somos diferentes, né? Às vezes o que funciona muito bem para uma mulher não funciona para outra. A gente tem, existem as regiões que têm bastante terminações nervosas que contribuem, né? Então, mamilo, clitóris, a vagina, né? Que às vezes a mulher estimulada, recebendo um estímulo ali, de uma maneira, né, que agrade, ela vai conseguir acompanhar, assim, esse homem, né? E, então, e como que a gente pode fazer para descobrir, né, essas partes sensíveis, né, essas partes? É a gente se tocando, né? E é aquilo que eu falei ali no início, né? De quando a gente é menina, criança, que a gente tem esse estímulo, é algo que é inerente, né? Da gente se tocar, e às vezes isso vai sendo podado, né? Mas não tem outra forma da gente se conhecer se a gente não se tocar, né? Eu até vou deixar aqui uma tarefinha para nós, todas mulheres, né, que um dia no banho, algum lugar que a gente tenha segurança, assim, que ninguém vai te interromper, tem que ser um momento só seu, né, que a gente se toque nas nossas regiões, né, tipo como pescoço, mamilos, a região abdominal, nas coxas, bumbum, que a gente explore, né? É interessante a gente explorar a vagina ali, tocar, conhecer os grandes lábios, tem os pequenos lábios, né? Tem o estímulo do clitóris. A gente faça esses toques com ritmos e intensidades diferentes, né? E aí, na hora da relação sexual, a gente fale para o nosso parceiro mesmo, olha, amor, faz assim, aumenta um pouco o ritmo, agora um pouquinho mais devagar, pegar a mão do parceiro, colocar em algum lugar, né, do seu corpo que você goste, que você sentiu que deu aquela arrepiadinha, sabe? E aí perguntar para o parceiro também o que ele gosta. Normalmente o homem já faz, ele tem mais facilidade em fazer isso, né? E não tem como, e assim, para que nós, mulheres, né, também tenhamos o prazer, também seja prazeroso, é importante a gente se conhecer e passar isso para o parceiro. Porque às vezes a gente acha que o parceiro, a mulher muito assim, né, com um olhar, ou às vezes deu uma indiretinha, já acha
que o parceiro vai captar o que você está falando, mas pelo contrário, né? Principalmente com os homens, às vezes a gente tem que ser bem direto, tem que falar logo, porque eles não são muito de entender direitinhos, né? Você sabe que eu tenho um testemunho, Ana, só para completar, para trazer um acréscimo à tua fala, né? Que o meu marido, eu sou o segundo casamento do meu marido, né? E quando eu fui fazer minha pós, lembra que eu comentei que eu fui fazer a pós em terapia sistêmica? Eu trouxe muito material, né? O meu TCC foi em noivos. Eu trouxe muito material acadêmico, assim, de estudo, livros sobre sexualidade, livros sobre relacionamento, e foi muito legal, assim, porque ele pegou, não, deixa eu ver, né? Daí eu dei o de homem, ele, não quero saber de homem, não, eu quero saber de mulher, sabe? E daí não, eu quero saber das coisas femininas. E daí eu falo que esse dia, sabe, depois desse ato dele, o nosso relacionamento sexual ele mudou completamente, porque ele vinha, e olha, gente, ele já tinha tido, eu tinha praticamente 10 anos de casado, 10 não, 12, quase 15 anos de casado, 14 anos de casado. Ele já tinha tido um relacionamento anterior de praticamente outros 15 anos. Então, ele já tinha uma vida ali de relacionamento, né, de intimidade, praticamente, né, de 30 anos. E daí ele chegou uma vez assim, ele perguntou, assim, isso não é assim para você? Ele perguntou, né? Eu falei, não. Ele, sério? Então, assim, tem coisas que realmente a gente precisa buscar, a gente precisa estudar, a gente precisa entender. E depois disso, a gente começou a ter uma liberdade de conversar, né? Olha, eu gosto disso, eu não gosto. É o que você falou, eu também comecei a perguntar, porque a gente também acha muitas coisas, né? Sim, é verdade. Minha mãe tá aí, fecha o ouvido. Mas eu lembro assim que a gente acha, né? Que para você esquentar a relação, você tem que estar com uma lingerie toda vermelha, preta. Meu marido ama lingerie branca, gente. Tá entendendo? Então, A gente acha que a gente vai lá no sex shop e compra coisa mais, né? Tchan. E ele ama lingerie branquinha, assim. Então, cada uma é uma pessoa. Então, às vezes a gente tem aqueles preconceitos em relação à sexualidade, em relação até aquilo que os homens gostam, né? E a gente se surpreende. Eu lembro que eu me surpreendi. Por quê? Porque a vida inteira eu ouvi que tinha que trazer, né, aquelas calcinhas diferentes, tal, e meu marido ama uma calcinha branca, assim, então isso é muito legal, de você ter segurança de conversar com seu parceiro, né, de você ter intimidade em conversar em ambos os lados, né, e tirar Sim. realmente, eu trabalhei muito na igreja com noivos, a gente trabalhava muito essa área, né, de tirar esses conceitos errados, né, de que o sexo, ele não é feio, ele não é sujo, ele não é ruim, ele é eu brinco assim, que ele é uma ordenança de Deus, né? Porque Deus falou lá, né? Ir de fecundar e se multiplicar, né? A gente se multiplica como? Através da relação sexual, né? Dentro do conceito de cada um, dentro do, né? Seja dentro do casamento, cada pessoa tem a sua concepção do que é o certo. Mas eu sempre brinco, quando eu falava com os meus jovens, eu falava assim, eu já começava falando sobre isso. Você sabia que sexo é de Deus? Porque a maioria tem essa concepção, né? Isso, de que sexo é do mundo, né? Sexo é coisa ruim. Na verdade, assim, a promiscuidade, né? A prostituição, promiscuidade é a distorção do sexo, né? E às vezes a gente também engaveta o que é gostoso, né? O que Deus colocou. Mas eu amei esses 4 ciclos, depois coloca lá pra gente. Eu nunca tinha visto assim essa explicação tão 4, né? Que você falou. São 4, né? Isso. É um estudo, é bem interessante, porque o estudo foi feito dentro de uma máquina de tomografia, né? Então, assim, deu para ver totalmente, e a gente entender também, quando você entende que também é algo biológico, né, do seu corpo, a atividade sexual, eu acho que é mais fácil até você visualizar, né? E assim, só para finalizar, eu queria, por exemplo, né, a gente vê muito relato, às vezes, assim, da mulher, é sempre na primeira fase, né, do desejo. Às vezes a gente escuta muita mulher falando que não tem o desejo, não tem a vontade, né? E aí isso dá para a gente trabalhar também, né? Porque essa falta de desejo, ela pode ser
Ela pode ser tanto emocional, hormonal, ou alguma coisa mais fisiológica, né? Então, assim, busca uma ajuda ali para resolver isso, né? E ser feliz ali no casamento, nas atividades sexuais, aproveitando todo o prazer, né? Que a gente pode sentir com